Obrigado. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar com o Cretan, ele que é coordenador dos povos indígenas da PIB, né, Cretan, na parte da região sul, né, Cretan? É assessor político também da Arpim Sul e liderança da terra indígena Tupã, Nhee, Cretan. Tá certo? Falei certo, Cretan? Acho que sim, né? O Certo. Nhee, é isso? Isso, tá certo. E a gente esteve juntos, né, Cretan? Tivemos tanto lá no Rio de Janeiro, protestando contra a venda dos blocos de petróleo, então na ANP. Tivemos também no começo do ano, no Ministério Público do Estado do Paraná, teve um ato nacional em defesa da saúde indígena, estivemos lá, né, Cretan? E eu já tive também lá na aldeia, numa noite muito especial que foi para mim, no encontro que teve lá. Então a gente chegou, já era noite, estava um céu super estrelado. A hora que eu cheguei, então a fogueira estava sendo feita no alto, assim, então foi um dia muito marcante para mim. Parecia que se eu esticasse assim a mão, que eu ia conseguir tocar na estrela de tão próximo assim que estava o céu. Foi muito especial, assim, guardo uma lembrança bem legal assim desse dia. E agradecer muito, então, Cretan, sua presença aqui hoje para esse bate-papo. Então, eu E, quero agradecer você também, né, por me convidar aí para participar e dizer que é muito importante, né, esse bate-papo que a gente vai realizar durante essa live, né, e dizer que fico muito honrado aí de participar junto contigo, que é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, né, assim, por eu já te conhecer há um tempo, e também um respeito muito grande aí pelo Dr. que Olímpio, né, que é uma pessoa aí que sempre tem procurado de alguma maneira buscar e defender aí o que seria o direito nosso como povos indígenas do Estado do Paraná. Então a gente tem um respeito aí por você e pela tua família aí. gratidão, Cretan. Cretan, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é sobre a PIB mesmo. Você poderia nos explicar melhor o que que é? Então, a PIB é uma organização nacional, é uma organização indígena que é composta por 7 organizações regionais. Então, por exemplo, a Arpinsul é um membro da PIB, que é essa organização nacional, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que ela faz essa articulação a nível nacional e a nível internacional em defesa do direito dos povos indígenas, seja ela em todas as instâncias, seja no executivo, no legislativo e no judiciário, né? Então, e inclusive até fora do Brasil também, né? Que faz essa ponte entre apoio em denúncias, né? Quando tem violação de direito nosso com povos indígenas. Então, essa é a função da PIB e principalmente informar sobre a situação que os povos indígenas vêm passando no Brasil a todo momento. E vocês estiveram lá na Europa, né, Cretan? Acho que foi pouco antes da pandemia, ou alguns meses antes, né? Como que foi essa viagem, Cretan? Então, foi ano passado, né, em setembro, a gente esteve lá na Europa, passamos, foi em 12 países, em 19 cidades, né, da Europa. Eu, né, fui convidado aí para compor esse grupo, né, que fez parte de uma jornada que nós chamamos jornada indígena, né, na Europa, que se chama Sangue Indígena, Nem Uma Gota Mais, né, que era para a gente tratar sobre assuntos comerciais, né, do que o Brasil tem com a Europa, né, sobre produtos brasileiros, né, que vão para a Europa, né, e que esses produtos aí eles atacam em muito o direito nosso como povos indígenas, principalmente a questão da terra, da demarcação de nossas terras e também a outra parte que é o desmatamento, a queimada, né, o garimpo, é o ataque
aos territórios, índios isolados, né, recém-contactados. Então, foi nesse sentido que a gente foi numa proposta de um diálogo com a Europa, né? Porque a gente sabe que a Europa foi a colonizadora do Brasil, né? Começou por Portugal e hoje a região sul, né, foi colonizada aí por italianos e alemães. Então, seria muito importante esse diálogo, tanto com os parlamentares, quanto também pelas empresas, né, que compram produtos brasileiros e também vendem produtos para o Brasil, que é a gente pensar esse novo modelo de economia no mundo que não vai levar em conta o consumismo, mas que vai respeitar povos originários como nós, povos indígenas, que com o seu consumo europeu faz com que nós sejamos os maiores afetados aqui no Brasil. E que esses países também busquem sua soberania alimentar sem que explorem o nosso país, o Estado brasileiro, né? É importante um país crescer, é importante, mas ele tem que respeitar os seus povos originários que vivem da terra, que vivem do meio ambiente, né? Então tem que ter esse respeito com a gente. Daí foi nesse sentido que a gente teve na Europa aí para fazer essa conversa. Muito importante, hein, Cretan? E você estava trazendo também dessa questão da colonização e tudo mais, e a gente tem essa noção, né, Cretan, que Curitiba é um território indígena, né? A gente até o próprio nome, acho que todo mundo sabe, né, que vem da terra de muitos pinheiros. E como lá na Amazônia, a floresta amazônica, ela foi plantada pelos indígenas, aqui também, né, Cretan? A floresta com araucárias, ela também foi plantada pelos indígenas e tem uma relação de conexão muito forte com os povos daqui, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, como você falou, Curitiba é uma capital que era um território, e é ainda um território de povos G, né? Que é o Caingangue, o Xocleng, e também o povo Guarani, né? Que tem suas áreas, né? Aqui próximo da capital, né? Curitiba foi quando Dom João VI chegou no Paranaguá, em 1808, se não me engano, ele primeiro ele teve o primeiro contato com os carijós, que seriam os guaranis, né? E depois ele teve o acesso, a subida para Curitiba, né? Por esses caminhos que os indígenas faziam, tanto quando os guaranis subiam ou quando os caingangues desciam, né? E através desse caminho que ele chegou até aqui em cima, teve o contato com o IG, né? Que são os caingangues. E a partir daí era uma região que oferecia todos as, a, uma situação para que se criasse uma cidade, por exemplo, que é a capital hoje, porque tinha muita água, né, era fácil de produção de alimentos, e uma capital de pinheirais, né, de araucárias, devido à questão, como você falou, só duas florestas plantadas, né, que seria a floresta amazônica e a floresta de araucárias, né, que foram plantadas pelo nosso povo, pelos caingangue, né. E então, tipo, e aqui Curitiba era uma capital que era a capital onde estavam os povos indígenas e depois se transformou aí devido a ter todos os recursos que precisava, né, quando teve a chegada aí de Dom João VI e nós perdemos o nosso território e fomos sendo empurrados para o interior do Paraná, né, para o interior daí para o sudoeste do Paraná, a gente foi empurrado pelo litoral, né? Então foi assim, pelas divisas, né, com outros países aí, né, os Guarani, nós os Caingangue, fomos retirados daqui para que chegasse a ser essa grande capital que hoje é a capital da diversidade cultural, né, que eu chamo, que é alemães, italianos, né, japonês, coreanos, então todos os povos estão na capital de Curitiba. E nós também, né? Nós, os Caingangue, os Guarani, os Xetá, também estamos na capital, porque somos povos originários e a gente tem que ter essa boa convivência com a capital, e a capital precisa ter esse respeito, né? Tem que ter esse
esse respeito com nós, povos originários, assim como nós também temos que ter esse respeito para construir políticas de acesso ao nosso povo na capital, que os povos indígenas cheguem até a capital, mas não esteja aqui na capital como invasores, mas estejam aqui como povos originários da capital de Curitiba. Com certeza, né, Cretan? E é verdade, bem que você trouxe, essa diversidade é que é a nossa maior característica, né? E os povos originários, eles têm sim um papel muito especial e fundamental na construção de tudo isso, da nossa cultura, de tudo que a gente é, né? E em relação ao indígena no contexto urbano, Cretan, você poderia falar um pouco mais pra gente? Então para a gente poder citar o contexto urbano. Então, por exemplo, nós fomos retirados da capital, né? Os Caingangues, Guarani, fomos retirados da capital. Mas a gente nunca deixou de vir na capital. A minha avó, por exemplo, a minha avó, ela se chamava Balbina da Luz, Cretã, minha avó. Ela, a primeira vez que ela veio na capital de Curitiba, ela tinha 6 anos de idade. Ela morreu com 116 anos de idade. Daí ela contava que quando eles saíam de Mangueirinha, que dá 400 quilômetros de Curitiba, da capital, eles levavam entre 25 a 30 dias de caminhada, né? E a primeira vez que ela veio, ela tinha 6 anos de idade. Então, e ela chamava assim, nós ia para a capital para a gente negociar na capital. Então, ela me contava essas histórias ainda quando eu era então menino, ainda tinha a minha idade aí do 7, 8, 10 anos, ela me contava assim, essas histórias. Nós ia quando eu tinha 6 anos, ela morreu com 116 anos, como eu falei. Então, a presença indígena na capital era os primeiros habitantes e em momento nenhum deixaram de vir até a capital. Porque muitos líderes, como é a história da minha família, sempre tiveram na capital, em conversa com o governo do estado, né, principalmente o governo do estado ou o governo da planície, para a questão das invasões que estavam acontecendo nas terras indígenas no interior, nas terras Caingangue, né, que estavam tomando as terras no interior. Então, eles vinham para a capital muito e sentavam com o governo. Isso aí antes de 1900 ainda, bem. Então, sempre teve essa vinda dos Caingangue para a capital para poder fazer essa conversa com os governos. Então, por exemplo, você vê hoje o nosso parente Caingangue vendendo artesanato ali no sinaleiro, as criancinhas. Isso daí não pode servir como uma discriminação. Nós já fazia antes, né? Minha avó já vinha com 6 anos de idade, então aquelas criancinhas hoje que você vê com 6, 10 anos ali, a minha avó fazia isso. Só que não tinha sinaleiro na época. Eles vinham negociar também, traziam cestaria para poder vender, para comprar alguma coisa que eles não tinham e para também vir na capital, porque tem a capital tem um vínculo com nós, assim, sobre a questão foi uma área também de cerimônia do povo Caingangue também. Tem muitas casas subterrâneas na capital, que não estão embaixo hoje das calçadas, dos pisos, mas nos redores ainda tem essas casas subterrâneas que eram usadas muito eram casas espirituais, né? Era usado mais para espiritualidade. Então, sempre tivemos essa ligação com a capital e depois tivemos que ter essa ligação mais política para denunciar o que estava acontecendo com a gente no interior, né? E o seu pai também, né, Cretan? Seu pai foi uma das primeiras lideranças políticas, né, Cretan, a assumir um cargo eletivo, assim, né, ser eleito vereador. Você poderia contar essa história pra gente, Cretan? Sim, sim. Então, o cacique Ângelo Cretan, ele foi uma liderança, assim, acima do tempo dele, assim, tipo, por exemplo, hoje, né, nós já temos uma deputada federal, que é a deputada Joênia Pichana, nós temos a Sheila Pancará, que é deputada estadual em São Paulo. Hoje nós temos em torno de 60 vereadores, né, aí em todo o território brasileiro. Temos 4 prefeitos e 2 vice-prefeitos. Temos assessor de deputados federais, né? Temos aí, inclusive, até de senadores, suplentes também, né, de algumas dessas instâncias. Mas o meu pai, conforme a história conta, que foi o primeiro indígena assim, a ter um cargo político no Brasil como vereador, né, que foi em 76, que até ali ainda não tinha, pelo menos assim, dado de indígenas que tinham sido candidatos a vereador, né.
Mas primeiro ele foi o cacique da terra indígena Mangueirinha, né? E na sequência, então, ele veio aí com essa proposta de sair a candidato, na época que só tinha MDB e Arena, né? E ele, na época, saiu pelo MDB. Então, na época também nós era de menor, os indígenas de menor não podia ter indígena candidato a nada, tipo, nós era só, tipo, tinha que fazer o que o Estado queria, né? E daí acabou que o meu pai se candidatou a vereador, na época o próprio órgão indigenista, né, que é a FUNAI, entrou contra meu pai na justiça, proibindo ele de ser candidato a vereador, mas o juiz que julgou o, a, de, o a, como é que se diz, julgou a denúncia, deu favorável ao meu pai, né? E isso é o processo deu favorável ao meu pai, disse, não, o índio, como qualquer cidadão brasileiro, pode sim sair candidato a vereador, pode votar e pode ser votado. E daí meu pai foi candidato e teve o êxito de ser vereador. Então, tipo, muitos dos indígenas políticos que tem hoje, né, como vereadores e deputados, aí esqueci de falar, tivemos a Sônia Guajajara, que foi candidata a co-presidente, né, aí do Brasil. Tivemos até uma Taure Pang, que foi candidata a senadora pelo estado de Roraima, e foi muito bem votada. Tivemos a Kirichu, de Santa Catarina, que foi candidata a deputada federal, que teve 10.900 votos para deputada federal, assim, né? Sabemos como que é Santa Catarina votar no indígena, assim, a gente sabe lá pelas diferenças que tem, assim, de acreditar no índio, votar no indígena, mas ela foi super bem votada para nós, assim. Então, eu acredito, assim, que o Ângelo, ele ajudou, ele fez parte dessa história política, de lutar pela terra, né? O Ângelo foi o que deu início também à luta pela terra no Brasil, pelas nossas terras, né? Então, não tinha retomada de terra de repercussão nacional. A retomada que ele fez na época deu uma repercussão nacional, daí já foi para Santa Catarina, Rio Grande, e estourou no Brasil, e é o que a gente faz até hoje, é lutar pela terra, lutar pelo meio ambiente, lutar pela garantia dos nossos filhos ter uma terra demarcada. Então, o Ângelo foi uma pessoa assim que... E ele vinha muito à capital de Curitiba. Então, ele sempre estava sentado com o governador ali, ele estava sentado com deputados estaduais, ele estava sentado com secretários de Estado, né? Então, ele fez muito esse diálogo dessa questão política, né? De você ter uma política de apoio no Estado do Paraná a nós, os povos indígenas. E, ultimamente, está meio difícil um pouco de política no Estado do Paraná e para nós, povos indígenas. Então, a gente está aí mais ou menos quase 12 anos sem nenhum tipo de política voltada aos povos indígenas do Paraná, né? Já entrando bem num assunto muito importante, Kiratã, que você já deu a deixa, quais políticas públicas você considera importantes para a população indígena? Uma política importante para nós, primeiro, é um projeto de lei do direito da sociedade curitibana respeitar e entender o que é os indígenas na capital. Primeiro, a presença indígena, né? Ter um espaço de qualidade para receber o nosso povo quando vem na capital. Porque o nosso povo, ele vem, faz a negociar, como dizia minha avó, que a venda do artesanato, vem negociar, depois ele retorna, ele volta. Tipo, outra coisa é o conselho tutelar, né? Porque a gente tem sérios problemas com o conselho tutelar, porque as crianças vêm junto. E daí eles vão lá, catam as crianças, catam os pais. Então a gente tem esse problema ainda. O conselho tutelar precisa entender que nossos filhos aprendem com nós. Então, assim como minha avó vinha com 6 anos de idade, morreu com 116 anos, quantas outras crianças vêm depois? Porque a gente aprende com os pais, porque é dos pais dela que traziam ela para a capital. Outra questão é a gente ter o mesmo espaço que tem em qualquer outro povo dentro da capital. Seja os acessos à educação, à cultura, à saúde, né? Respeitando a nossa especificidade, porque a capital precisa entender que, para nós, indígenas, tem as políticas diferenciadas. Então, a gente precisa de uma política diferenciada, né? Teve um grande evento em Curitiba, aí, onde teve o encontro de todos os povos, né? Foi muito lindo, foi ali, ali, não me lembro bem a região ali, foi feito um mega evento, e nós, os indígenas, não estava lá.
é como se a gente não existisse para a capital. Tipo, nós ensinamos o melhor lugar para se viver do planeta, que diz, né, que Curitiba é o melhor lugar para se viver do planeta. E nós ensinamos o caminho, mostramos a qualidade de vida. E quando a prefeitura faz um grande evento para homenagear, né, os seus povos da capital, os povos originários ficam de fora. Então, é uma necessidade muito grande de a gente ter esse contato entre nós, para que a gente possa ter respeito um com o outro, para que o indígena seja respeitado da sua maneira, assim como qualquer outro. O árabe, o alemão, o italiano, o coreano, o chinês, né, quem for, japonês, o português, quem for que estiver na capital, o mesmo respeito que a capital respeita ele, nós também temos esse direito de respeito por ser povos originários, né? E por pertencer aí à capital também. E por entender também e valorizar a cultura de vocês, né, Cretan? Porque você estava falando da preservação, toda essa questão da terra, porque a preservação que vocês fazem também é para todos os seres, né? É para os seres que estão na floresta, é para os seres que estão na cidade. Está cada vez mais claro que a gente precisa da floresta, e a gente precisa cuidar da floresta para ter água, para ter uma qualidade de vida para todos os seres, né? E em um outro momento eu tinha escutado você falar também sobre a Semana Indígena, né? Uma Semana da Cultura Indígena. Como que é essa proposta, Cretan? Então, por exemplo, na capital de Curitiba, dois projetos que a gente pensa que é de fundamental importância, até para a gente ter essa convivência e esse bom relacionamento de respeito entre a capital e entre nós, povos originários, né? Por exemplo, a Semana de Cultura Indígena para a capital, onde que todas as escolas tenham acesso, né? Os alunos têm acesso, os professores têm acesso, e que a gente possa mostrar a nossa cultura, o quanto ela é bonita, o quanto ela é maravilhosa, né? Para que a sociedade respeite esse lado nosso e para que eles possam entender melhor, né? Outra questão de que não tem nenhuma estrutura dentro da capital, como tem os outros povos, né? Os outros povos, por exemplo, têm seus memoriais na capital. Então, cada povo ali tem um memorial. Você passa ali, memorial não sei de onde, memorial não sei de onde. E os indígenas, está onde o nosso espaço, onde que a população de Curitiba possa visitar. Né? Onde que tem a nossa estrutura ali para que tenha materiais que a gente possa estar divulgando para as pessoas, onde tenha material fotográfico, onde tenha livros, né? Onde que indígenas possam estar recebendo as pessoas para poder estar tratando, vídeo. Então, a gente precisa ter essas estruturas dentro da capital para que daí a gente se sinta, assim, representado dentro dessa capital, né? Porque eu acredito, assim, que todos os indígenas que estão na capital, de alguma maneira, ou os que vêm para a capital, se sentem, quando chega ali, estrangeiro, né? Parece que chega... nós somos o estrangeiro, o verdadeiro é o curitibano, né? Nós não... Parece que o original é o curitibano e o estrangeiro é o indígena, né? Porque quando chega na capital, a gente precisa quebrar essas barreiras que a gente tem entre nós, a sociedade curitibana, e os povos indígenas. Verdade, Cretan. E a cultura faz muito parte disso, né? Na medida que a gente conhece, aprecia, valoriza a cultura, a gente também aprende, né? Eu escutei você falando também uma questão muito interessante dos caigangues deles relacionarem a questão do pinheiro ao seu território, né, Cretan? Então, de onde ir e plantando o pinhão, que é bem o que você estava trazendo da floresta plantada, né? Da floresta como a amazônica aqui, a nossa floresta da araucária ser plantada. E era também relacionada a famílias, né, Cretan? Como que é essa questão do pinhão? Então, isso aí é tudo que minha avó me passava, né? Porque a gente, quando criança, a gente vê o avô, às vezes, ficar falando e, às vezes, fica concentrado em outras coisas e não presta muito atenção. Você só vai entender isso quando você já está numa certa idade. Você fala, poxa, minha avó, há 20 anos, me falou isso aqui. Daí você vai ligando, há 30 anos atrás me falou isso. Então, o Pinheiro, né, como eu já tinha falado para vocês, o Pinheiro, ele essa história aí da gralha, da cutia, mas para nós não, para nós ó, é nós, porque a minha avó contou que nessa viagem que ela fazia de Curitiba, de Mangueirinha a Curitiba, eles traziam pinhões, né?
e sacos assim, de pinhões, e onde eles paravam para descansar, né? Durante essa caminhada, eles plantavam pinheiro ali para que pinhão, né? Para que no futuro nós, os mais jovens, quando viesse, tivesse essa identidade com aquele local, né? Que ali tinham passado seus ancestrais ali. Então toda a região onde tem araucária, onde tem pinheiro, era uma população de caingangue, tinha choclen e uma população super grande de caingangue nessas regiões. Então, era uma maneira de identificar o território como um território caingangue para que nenhum outro povo entrasse dentro desse território. Era uma maneira de você ter uma barreira, ó, esse é meu território, o território dos araucários. Então, essa expansão que tinha, por exemplo, da araucária, que saía de lá do norte do Rio Grande do Sul, vinha pelo oeste de Santa Catarina, suroeste do Paraná, norte, pegou a Argentina, uma parte da Argentina, noroeste de São Paulo, Minas, então era a região onde perambulavam os caigangue, né, os macro-G, né? Então, era uma maneira de ter essa identidade do pinheiro, né? Então, quando derrubaram essas araucárias para que transformasse em grandes plantios, né, de soja, por exemplo, essa identidade foi se perdendo, da identidade territorial. Então, por exemplo, Curitiba era uma capital muito completa de indígenas, cheia de indígenas, né? Quando você acabou com a araucária ali, fez essa perda da identidade territorial, né? Daí fica no entendimento nosso, assim, da identidade do que eles contavam para onde ia, né? E a questão do pinhão também, a minha avó contava que cada grupo familiar tinha um pinhão, porque o pinhão ele tem várias qualidades, vários gostos, vários tamanhos, e cada mês é um tipo de pinhão, eles não são iguais. E então cada família que tinha um tipo de qualidade de pinhão levava junto. Então, por exemplo, eles plantavam. Por exemplo, minha família saiu de Mangueirinha, chegou em Curitiba, plantou pinhão ali. Quando eu viesse, eu ia achar os pinhões que a minha família lá de Mangueirinha, 400 quilômetros, tinha plantado em Curitiba. Então, era uma maneira da identidade de quais grupos familiares que passaram ali. Dali 10, 20 anos tinha passado ali, né? Que é o tempo aí que o pinhão leva para produzir o pinhão de 10 a 20 anos, né? Então, tipo, tinha essa identidade também pelo gosto, né? Você sabia o gosto do pinhão, o tamanho do pinhão, você conseguiria identificar se a sua família passou por ali. Então, seria mais ou menos nesse sentido que a minha avó me contava aí, as histórias. Muito bonito isso, hein, Cretan? Se a gente come pinhão hoje, também é por causa dos povos indígenas. Também agradecer aos povos indígenas por toda essa herança, né? Todas essa parte cultural maravilhosa que a gente tem, né? E que é, sim, dos povos originários. E você trouxe também a questão do monocultivo, né? De soja, de milho. E essa relação, né, Creta, que as pessoas têm que entender que elas financiam alguma coisa, né? Então, onde elas estão colocando o dinheiro delas, desde comprar um óleo para cozinhar que é transgênico, tudo isso está interferindo, né? Escolher coisas que realmente, por exemplo, que não vão afetar, que não vão derrubar a floresta, até o consumo de gado, né? De carne em si, né, Cretã? Que o gado também tem toda uma relação com o desmatamento, com a invasão dos territórios indígenas, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, Cretã, por favor? Então, por exemplo, né, durante a pandemia, a gente teve uma vasta doação de alimento, por exemplo, da agricultura familiar, né? Da agricultura familiar, MST e vários outros grupos que produzem alimentos, comida. E da soja não teve doação, porque ninguém come soja pura. Principalmente a soja que tem veneno, né? Ninguém vai pegar uma soja ali para comer. Agora, as outras comunidades, por exemplo, da agricultura familiar, né? Eles doaram mandioca, doaram milho, doaram feijão, arroz, né? Teve um monte de doação, acho que eu não tenho nem ideia quantas 1.000 toneladas foi doado de alimento pela agricultura familiar, né? Porque a gente sabe que 82% do alimento produzido pela agricultura familiar que alimenta o Brasil. Porque a soja, o que é produzido de soja, por exemplo, hoje no Brasil, ela serve para alimentar porco na Europa,
gado, galinha e peixes lá. Em forma de ração, ela tipo não, lá eles não consomem nada que assim, tipo, uma comida que seja de soja, né? Eles consomem a carne, consomem o peixe, né? Então são produtos que aqui do Brasil é só para alimentar galinha, alimentar porco, como eu já falei, gado e peixe. Tira muito o território brasileiro, que é para produzir alimento. Por exemplo, agora na pandemia, não era para nós ter problema de fome no Brasil. Não, na pandemia não. Na pandemia nós poderíamos ser grandes produtores, né, que somos grandes produtores de alimentos. Mas se, por exemplo, 35% do território brasileiro é do agronegócio, né? Ele é da soja, ele é do, do gado, né? Então, por exemplo, eles são o maior PIB? Sim, é o maior PIB. Mas é um PIB que é propriedade individual, né? Não é propriedade coletiva, como é nós os indígenas, né? Nós temos a nossa terra, mas ela é de propriedade coletiva. A agricultura familiar é de propriedade coletiva. As comunidades tradicionais, a maioria delas tem o território como compartilhado, esses territórios. Então, sempre a gente tem procurado mostrar que a diferença entre o pé de soja e o pé do alimento, que alimenta a pessoa, é muito mais importante nós defender o alimento do que defender a soja. Porque o pé do alimento, ele sempre vem embasado em grupos familiar. Ele não é individual, como é a soja. Que a pessoa tem 1 milhão de hectares de terra, mas é de uma pessoa, é de uma família. E muitas vezes nós, os indígenas, temos como é a Cacané-Porã, que é a aldeia aí de Curitiba, da capital, né? Que vive 35 famílias num espaço de 2 alqueires. É muito, muito ruim para uma capital ter os indígenas tudo exprimido, né? Então, tinha que pensar aí na questão desses indígenas, de terem um espaço suficiente, um espaço, uma estrutura mínima, com um posto de saúde, né, uma escola, porque a gente tem esse direito constitucional e originário de ter uma educação diferenciada, ter um atendimento da saúde diferenciada, né? Então precisa ter, e daí fica aí uma pessoa com 1 milhão de hectares, enquanto 35 famílias ou 100 famílias morando embaixo de uma lona, em beira de estrada, em beira de cerca, né, sofrendo ataque, né, a mortandade indígena no Brasil aí por ataque, né, por parte desse outro lado, que é o lado rural, ruralista, é muito grande para cima de nós, os povos indígenas, assim, devido a essa disputa pela terra, né? Então, é um PIB gigantesco, mas um PIB que eu considero ostentação, só para meia dúzia ostentar, enquanto que fica nós aí, as comunidades indígenas sem terra demarcada e a agricultura familiar sem terra para poder plantar o alimento. E até porque, Creta, toda essa soja, né, que é exportada por causa daquela lei Candir, né, tem toda uma questão em relação ao imposto que não é pago, né? Então são coisas que realmente não fazem sentido nenhum e não são para o bem comum, né? Diferente, por exemplo, do que a gente estava falando dos povos indígenas que fazem tem todo esse cuidado com a floresta e de todos os seres, né? Se privilegiam e aproveitam desse benefício que a floresta, né? E os povos originários eles trazem. Então, eu vou dar uma Então, olhada aqui, bastante gente falou, eu não, acabei não acompanhando tudo que foi dito, mas agradecer aí a presença de todo mundo, né? Tema super eu escutei importante o hoje. pessoal falar que não sabia que pinhão tinha qualidade. Não, pinhão tem, ele tipo, não é só um dia no ano, ele todo mês tem uma qualidade de pinhão, ou senão cada mês, tipo os gostos, né? Tem um pinhão mais doce, tem um mais amarguinho, tem um pinhão grande, tem um pinhão pequeno, tem um pinhão que dá mais no final do ano, tem um que dá agora já em abril, já está produzindo em abril, então cada mês ele tem um tipo de pinhão, né? Então, para as pessoas que
Eu sei porque a minha avó contava pra gente, né? Então, são coisas assim que você não aprende na escola, você aprende aí com teus mais velhos, né? Com os anciões nossos. E sobre a questão das florestas, né? No mundo, por exemplo, a população indígena no planeta, né? A gente é 0,5% da população do planeta, mas 80%, 82% da biodiversidade do planeta estão em territórios indígenas, né? No Brasil, nós somos só 0,2% da população, mas 80% de áreas preservadas, de terras e com o meio ambiente preservado ainda estão dentro dos territórios indígenas. Então, a contribuição nossa como povos indígenas do Brasil, povos originários, é uma contribuição para o planeta, para o mundo, para o futuro das futuras gerações que vêm, né? Porque nós, indígenas, a gente pensa muito nas futuras gerações, nos nossos filhos, nossos netos que vão vir. Como minha avó pensava em nós, né? E os pais dela aconselhavam ela, né? Então, eu acredito, assim, que a gente sempre tem contribuído. Então, para cada terra demarcada, cada terra homologada, cada terra reconhecida, é uma biodiversidade respeitada, é o meio ambiente respeitado, e com esse respeito e conhecimento que a gente tem, nós indígenas, que a gente ajuda o planeta a se tornar um planeta melhor, né? Mesmo num momento tão difícil que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos aí, que tá muito ruim, tá muito difícil a situação aí principalmente da região amazônica, né, do Cerrado, também aí do Pantanal, da Mata Atlântica, né, do Caatinga, né, com essas queimadas que não acaba nunca, né, essas invasão de terra pública aí por pessoas aí que entram e ocupam as terras públicas, né, e se dizem donos de terra pública e destrói, faz garimpo ilegal, desmata e depois abandona a terra. Então, tipo, é um momento muito difícil que a gente está passando, mas a gente sempre, todo momento, nós indígenas estamos tentando mostrar aí para as pessoas aí que tem como nós construir um mundo melhor, desde que a gente nos respeite, né? Como eu falei desde o começo para você. Verdade, eu concordo com você. E toda uma questão também de combate às mudanças climáticas, né, Cretã? Você estava falando da floresta, isso me veio muito forte. Porque agora a gente está vivendo os efeitos das mudanças climáticas na pele, né, Cretã? Então a gente teve seca, a maior seca da história do estado do Paraná. Daí os dias que choveram o equivalente a um mês em 2 horas, 3 horas. Uma tarde choveu o equivalente a um mês, alagou tudo. Daí agora, 2 semanas atrás, a gente teve um ciclone, né, Cretã? E eu vi que vários povos indígenas foram afetados, né? Até Projeto Origem, eu vi que eles estavam contribuindo, né? Fazendo uma arrecadação para ajudar, né? Nessas aldeias que foram devastadas, né, Cretã? Como que tá essa questão? Então, é isso. A gente sempre tem, eu tenho uma fala comigo que com a natureza ninguém pode, assim. Você não pode desafiar a natureza, né, e que você vai ter resultado. E nós desafiamos porque cada bioma que tem, ele é importante dentro dessa rede de biomas. Então, a Mata Atlântica é importante, o Pampa é importante, o Pantanal, Caatinga, Cerrado e Amazônica, né? E com o que está acontecendo na Amazônia, influencia no nosso clima na região sul também, e principalmente no planeta todo, né? E isso que está acontecendo na Amazônia, logo, logo vai ter um resultado gigantesco. Então, mesmo que a gente sente assim, por exemplo, quando a gente esteve na Europa, que a gente falava sobre a questão das queimadas do Cerrado, queimada da mata da floresta amazônica, que a gente cobrava lá os governos, né, os parlamentos, a gente cobrava eles da seguinte maneira: porque eles discursam muito em prol de acabar com as mudanças climáticas, do aquecimento global, mas no mesmo tempo eles discutiam políticas de investimento no Brasil, né?
através da soja, através do acordo Mercosul, principalmente, né, que é esse acordo de livre comércio com o Brasil, que não tem controle nenhum, tipo, não, ninguém sabe o que seria esse acordo com o Brasil, tipo, os investimentos que eles vão fazer, o que eles vão comprar aqui, qual o controle que eles têm sobre os produtos que eles estão comprando do Brasil, saber de onde está saindo, se é área se é terra pública, né, invadida aí por grileiro, ou se são de terras indígenas invadidas por grileiro, seja por parte de madeira, quanto por parte também de garimpo, essas coisas, ou é de área onde tem reivindicação de demarcação de terra indígena, como é a situação nossa fora da Amazônia, né, que é a questão de demarcação de nossas terras. Então, tipo, nada ali desse acordo Mercosul tem nada assim que possa dizer assim, não, os indígenas, as comunidades tradicionais, os indígenas, eles têm direitos assegurados nesse acordo, que governo nenhum vai poder passar por cima desses direitos que eles têm. Então, o acordo Mercosul é praticamente para um grupo do qual nós estamos fora, né? Então, tipo, e daí que a gente falava para os parlamentares, vocês não podem ter dois discursos, né? Um que é mudanças climáticas e aquecimento global, que vocês querem acabar, e a outra é continuar investindo no Brasil, né? Sem ter controle nenhum, somente através de um acordo, desrespeitando leis internacionais, direitos internacionais, né, sobre a questão dos povos indígenas e a questão de, de segurança e apoio e preservação do meio ambiente no Estado brasileiro. Porque os que mais vão sofrer com esse desmatamento que está acontecendo no Brasil os europeus. Porque é ligado, né? Tipo, eu não sei falar porque não é a minha área, uma área técnica. Mas quando você tira a floresta amazônica, por exemplo, você deixa o caminho limpo para os ventos que vai para a Europa, para o calor que vai para a Europa. Então, tipo, eles vão ser os primeiros afetados. Mas eles estão investindo, eles estão financiando, né? Através da Bayer, Cargill, Monsanto, empresas que vendem turbina no Brasil, empresas que vendem arma aqui no Brasil, né? Empresas que compram ouro de garimpo ilegal, né? Que compram madeira, como é o caso da França, de desmatamento ilegal, né? Então, que compram soja para alimentar porco, gado, como já falamos, peixe e galinha na Europa. Então, todo esse investimento aí faz com que nós vamos sofrer, né? Muito, no Brasil. Mas eles vão ser os primeiros afetados ainda. Eles que o clima deles lá vai começar a esquentar para eles. Se até agora era frio, daqui a pouco eles vão começar o mar, começar um monte de coisa aí, de ruim para eles. A gente não deseja isso, mas eles têm que mudar suas políticas também de investimento no Brasil. Um investimento com consciência e com respeito aos povos originários, que somos nós, os indígenas, e também a população brasileira. Verdade, Cretã. Nossa, trouxe vários assuntos muito importantes, né, Cretã? Então, toda essa questão do desmatamento na Amazônia e como ela se reflete não só lá de forma local, mas lá na Europa, aqui no Sul. Então, tem um pesquisador que é muito legal, que é o Antônio Nobre, que ele faz exatamente essa análise, né? Um pesquisador do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando como a floresta amazônica ela produz, né, aquilo que se chamou de rios voadores, esse vapor d'água, que abastece o regime de chuvas do sul e do sudeste. Então, o que a gente está vivendo hoje de seca, estava até conversando hoje com uma pessoa que falou, nossa, tem gente que está uma semana sem água. Então, as pessoas estão sem água nas suas casas e elas, né, têm que ter esse olhar e entender que isso está totalmente relacionado com o ecossistema, com a preservação das florestas, com os povos originários, né, Cretã? Então, é muito importante a gente ter essa visão e entender que está tudo conectado, né? Então, às vezes a pessoa pensa, mas o desmatamento lá na Amazônia não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem uma relação direta com as questões ambientais e com a qualidade de vida que você vai ter na tua casa, se você vai ter água ou não vai ter água. E toda essa questão também que você trouxe da soja, do milho transgênico, tudo isso também interfere, né, Cretã? Lá na Europa, enquanto investimento, e aqui no Brasil também, né? Às vezes você vai fazer um investimento pelo banco
E eles também não têm esse critério. Você sem saber, você está colocando o seu dinheiro para financiar esse tipo de coisa, para financiar o agronegócio, para financiar o monocultivo, sem saber, né? Então a gente tem que ser muito criterioso aonde que a gente coloca o nosso investimento, nosso dinheiro, tanto para investir quanto para consumir. Você trouxe muito bem a questão da agricultura familiar, né, Cretan? Então a gente tem que consumir de forma local, a gente tem que apoiar a agricultura familiar, a agroecologia, a forma ecológica de produção de alimentos, isso é muito importante, né? E você trouxe também uma questão, um pouco antes da gente entrar nessa questão do ciclone, do momento que a gente está vivendo, né, Cretan? Então, é um momento muito delicado para todo mundo. Então, Curitiba já teve mais de 11 mil casos de Covid-19 e a população indígena no Brasil é uma das mais afetadas, né, Cretan? Eu trouxe alguns dados aqui que no resto da população em geral tem 907 casos para 100 mil pessoas. E na população indígena, esses casos vão para 1.479 a cada 100 mil habitantes, né? Então, e daí eu dei uma olhada também que os principais, como a gente estava falando, que são os grileiros que levam, os garimpeiros que levam esse vírus, né, para a população indígena. Então, é um momento, como a gente disse, muito delicado, do país, né? A gente tem, assim, nossos sentimentos para todas as pessoas que estão sofrendo diretamente com essa pandemia. E queria perguntar para você como que está essa questão para os povos indígenas, como que você está vendo, né, tudo isso? Então, o momento é um momento muito difícil para nós, essa a questão da pandemia, né, do coronavírus, Covid-19, porque para nós, assim, a população nossa ela é pequena, né? Nós somos 1 milhão de indígenas, né? No máximo 1 milhão e 100 de indígenas. E para você ver, o número da contaminação é muito maior para nós do que qualquer outra população. E a gente corre o risco, como aconteceu em outras pandemias no Brasil, que é o risco de a gente ser, muitos povos aí ser extinto devido à questão da pandemia. Porque mesmo assim que nós temos uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é ligada ao governo federal, mas a secretaria ela não tem um plano aí de combate ao Covid, por exemplo. Porque é muito difícil conversar com o atual secretário hoje, né? Que é o Coronel Robson, se eu não me engano. Ele é do Exército também, então é muito difícil a conversa com ele, porque a gente tentou, através da PIB, através do Fórum de Presidentes da Saúde, que são indígenas, para a gente discutir junto um plano de ação de combate ao Covid, né? Tudo que tem hoje a respeito dos indígenas, por exemplo, nós tínhamos um acampamento Terra Livre que era em abril, mas em março nós já tinha cancelado ele. Quando estourou a pandemia, nós já, Uhum. na hora, já foi cancelado o acampamento Terra Livre, porque a gente sabia que nós seríamos muito mais vulneráveis do que qualquer outro brasileiro, né? E daí as primeiras ações nossas foi a questão de orientar as nossas comunidades para criarem as barreiras sanitárias, né, em suas comunidades, de não deixar entrar ninguém, nem entrar e nem sair, né, por um determinado tempo, porque a gente sabia que isso que iria salvar essas vidas, né? Mas foi se alastrando, que nem hoje, esse antes nós estava lutando pela questão de materiais para, por exemplo, máscara, álcool gel e Uhum. reforçando as barreiras sanitárias. Hoje a gente já está com Covid dentro das terras indígenas, né? Como você já passou aí. E a mortandade nossa é muito grande. Você perde muitos indígenas, assim, muita liderança, muitos jovens, mulheres, pessoas que são biblioteca para nós como povos indígenas, assim, são líderes que foram importantes. Nós perdemos líderes que foram importantes nos anos 80, perdemos líderes que foram importantes durante a Constituinte de 88, perdemos líderes aí nos anos em 2000, 2014, então são líderes assim que foram importantes assim, né? E a maioria dos casos, por exemplo, que acontece, começando pela região sul do Brasil,
os primeiros contaminados na região sul foram contaminados pelos frigoríficos da JBS, que estão em Santa Catarina, estão no Rio Grande do Sul. As mortes que teve no Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram terras onde que tem indígenas que são funcionários da JBS, do frigorífico. Então, de alguma maneira, né, por eles não, desde o início, quando a gente orientou as empresas que trabalhavam indígenas, tem que ter um plano de que os indígenas eles não podem trabalhar devido ao risco que eles podem contaminar o restante da comunidade, mas vocês têm que ter um plano de ação de não mandar embora por justa causa, por exemplo. Mas eles não respeitaram essas grandes empresas. E esse é o caso do Mato Grosso do Sul também, que os primeiros contaminados foram pela JBS. Aí no Paraná também, né, no Paraná, no oeste do Paraná ali também teve essa contaminação por parte da JBS. E assim como tem acontecido na Amazônia, que é por parte dos garimpeiros, né, que tem levado o Covid para dentro das terras indígenas, que são os madeireiros, né, que são aí os grileiros de terra que têm levado. Então, tipo, a situação é muito complicada. E por funcionários também, né? Porque os primeiros casos na Amazônia, por exemplo, foi funcionário. O primeiro caso foi lá no Parque do Tumucumaque, que são 2 horas de avião, para avião pequeno, né? De pequeno porte, para poder chegar na terra indígena. Então, o médico estava contaminado por Covid e foi para a terra indígena. E acabou que contaminou a população, as mortes já foram acontecendo. E então a secretaria, ela tem uma sua responsabilidade, né? O governo, ele tem sua responsabilidade no que está acontecendo nesse momento com a população indígena, né? E é muito preocupante para nós, né? Porque teve aí a doutora, a deputada Joênia Wapichana, né? Ela apresentou aí a PL 1142, que era uma emenda emergencial, um projeto de lei emergencial, né? De apoio aos povos indígenas e comunidades tradicionais, né? E foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois aprovamos no Senado, e foi submetido ao presidente da República, e ele acabou vetando, né, o projeto, né, principalmente o direito à água, direito a material de higiene, direito aos hospitais de campanha, as alas especiais, né? Por exemplo, o Parque do Tumucumaque são 2 horas de voo para tirar um indígena lá de dentro para tratamento. Então, lá teria que ter um hospital de campanha, por exemplo. Então, são situações assim que a MP, que a gente contava, além da secretaria, e a gente não conseguiu, né? A mesma coisa a normativa que saiu da FUNAI, a normativa 9 da FUNAI, né? Instrução normativa da FUNAI, que diz que quem tem direito ao atendimento por parte da FUNAI seria os indígenas que estão em terras homologadas e terras demarcadas, que não tem esse atendimento, né? E a Secretaria de Saúde Indígena levou da mesma maneira, né? Que é só quem está em áreas homologadas e áreas regularizadas. Quem está em contexto urbano, quem está em área e ainda que não está demarcada e homologada, não tem esse direito da saúde. Então, a MP, a PL 1142, ela respeitava esse lado, que respeita o indígena no total, não importa onde ele está, né? Mas hoje aí, com a PIB, nós temos o plano emergencial da PIB, que vai ser lançado dia 9 de agosto agora, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Vai ser o Dia Mundial, né? Vai ser lançado aí o plano emergencial da PIB, onde que a gente também vai buscar apoio para que a gente possa ajudar nossas comunidades, possa algum equipamento, algum material, algum apoio que a gente possa fazer por essas comunidades, porque o momento é um momento difícil, um momento assim que não é fácil para nós como povos indígenas, um momento que a gente desespera um pouco por perder nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros de luta, né? E também para nós como povos indígenas, porque para os não índios tem aquela coisa de morreu, né? Foi mais um que morreu, mas para nós tem uma cerimônia de passagem, muitos povos têm essa cerimônia de passagem, então tem que se fazer essa cerimônia de passagem para que a comunidade não sofra mais ainda com outras doenças espirituais que podem vir, no caso de não fazer a passagem, a cerimônia de passagem. Então, tipo, são muitas coisas que influenciam nas nossas vidas, que o Estado muitas vezes não conhece, não reconhece e acaba não respeitando esse lado, né?
mas cabe a nós aí, como movimento indígena, como lideranças indígenas, fazer essa luta, essa conscientização, lutar, seja em qualquer instância, seja jurídica, seja... temos que fazer para que a gente possa garantir o nosso direito originário, que, na verdade, não precisaria, né? Então, se de um lado tem um projeto para regularizar terras públicas de pessoas que invadiram terra pública, para nós, mesmo estando na Constituição, o direito de ter o território demarcado, reconhecido e marcado, o Estado ignora, né? Então, tipo, é muito desigual. Isso aí, independente do governo que vir, eu sempre digo que nenhum governo, né, vai ser para nós, os povos indígenas, vai respeitar nós. Sempre ele vai ter os interesses maiores. Pois é, Creta, e alguns dias atrás você estava numa manifestação, né? Claro, com máscara e tudo, mas em Brasília, exatamente denunciando tudo isso, né? Você acredita que as autoridades elas estão atentas ao que os povos indígenas estão reivindicando? Vocês estão conseguindo algum progresso nessas articulações? Então, só judicial, né? Porque a decisão do ministro Barroso, que agora o Estado vai ter que cumprir mesmo, mesmo que, por exemplo, a PL 1142 tipo, não assinaram e teve os vetos, agora vai ter que ser via Supremo, né? Tudo que a gente não queria, né? Que era a questão ter que obrigar as pessoas a fazer, ter que obrigar o Estado, o governo a fazer, né? Então, a gente queria que esse respeito por nossa parte. Mas a gente está com uma frente muito forte aí dentro do próprio Supremo, que foi convocado pelo ministro Barroso, né? Que a gente vai criar algumas instâncias, né? Por exemplo, nós temos a sala de situação, né? Que vai tratar da questão dos índios isolados, porque o governo tem uma política aí para fazer esse contato com os povos isolados, aí por causa da pandemia que está se avançando entre os isolados e os recém-contactados, mas da maneira que a proposta dele é muito ruim, pode ter consequências drásticas para esse contato com povos isolados e recém-contactados. E tem um outro jeito da situação que vai tratar puramente da questão da situação que nós estamos hoje, de quem não está dentro dessa política por não ter uma situação de terra regularizada, como diz como tem a medida a instrução normativa da FUNAI, né, que somente tem direito quem está em área regularizada ou em área demarcada.